Primeiro dia do ano, 13h14 da manhã. Este carro chega à rodoviária de Balneário Camboriú. Dentro, 4 jovens que tinham acabado de celebrar a chegada de 2024 na praia. Tiago Ribeiro, Carla dos Santos, Gustavo Elias e Nicolas Kowaleski tinham se mudado da cidade mineira de Paracatu para São José, na região metropolitana de Florianópolis, havia pouco mais de um mês. Estavam na rodoviária para receber a namorada de Gustavo, que tinha chegado de Minas. São 13h22, quando Giovana aparece acompanhada de Nicolas, que entrou na rodoviária para ajudá-la com a bagagem. A Giovana, ela relata, inclusive, né, que eles informaram que já estavam se sentindo meio mal e até achavam que podia ser em razão de uma intoxicação alimentar. O planejado ali seria que eles seguissem viagem para Florianópolis, mas em razão desse estado de saúde das vítimas, né, eles decidem ficar ali na rodoviária, descansar para se recuperarem e seguir viagem. Nessas imagens das câmeras de segurança da rodoviária, Gustavo aparenta estar com dificuldade para se mover. Ele e os outros 3 que foram receber Giovana passam a maior parte do tempo dentro do carro. O carro se manteve ligado o tempo todo, com o ar-condicionado ligado. Giovana entra e sai do veículo com frequência. Aqui vai em direção ao carro e carrega na mão uma garrafa plástica. Às 13h37 da manhã, Carla é retirada do carro no colo de Gustavo. Conversam um tempo com Giovana e sentam no meio-fio. 4 minutos depois, Nicolas se junta aos dois. Eles se levantam e caminham. Giovana está ao lado deles. Carla precisa ser amparada por Gustavo e Nicolas. Ela é levada ao banheiro. Os 2 rapazes ficam do lado de fora por algum tempo. Nicolas demonstra não estar bem. Chega a entrar no banheiro masculino e sai. 8 minutos depois, Carla, de roupa trocada, segue para o carro com Giovana. Nicolas aparece abraçado a Gustavo. Eles vão caminhar para o lado de fora da rodoviária. São 13h56 da manhã quando os 2 retornam. A partir desse momento, apenas Giovana é vista fora do carro. Às 4h50 da manhã, ela senta no meio-fio. Fica por ali um bom tempo. O dia começa a amanhecer. Às 6h59, o vigia do estacionamento vai até o carro. Ele fica algum tempo observando o lado do motorista e volta para o seu posto. Às 7h13, é a vez de Giovana. Abre primeiro a porta de trás e depois a porta da frente do lado do carona. Vai então em busca de ajuda. São 7h18 da manhã. Uma pessoa conversa com Giovana. A jovem leva as mãos à cabeça. As ambulâncias do SAMU começam a chegar às 7h29. A gente identificou que eles já estavam sem pulso, sem vida, né? E identificou essa parada cardiorrespiratória. Foram mais de 40 minutos de tentativa de reanimação, sem sucesso. O principal suspeito é a intoxicação pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono tem alguns efeitos tóxicos diretos sobre a célula, mas o efeito principal que vai ser letal, ele é roubar, ocupar o espaço que o oxigênio teria para ser transportado para as células, ele rouba esse espaço, ocupa e o oxigênio não tem como entrar. O oxigênio é transportado pela hemoglobina, uma proteína presente no sangue. Nas células, ajuda na produção de energia. Quando o monóxido de carbono toma o lugar, essa energia não é mais produzida e o corpo enfraquece. É um gás sem cheiro e sem cor, então por isso não se percebe quando se está inalando o monóxido de carbono. Os jovens teriam sido vítimas dessa intoxicação silenciosa. Todo carro em perfeitas condições tem um sistema de escapamento funcionando da seguinte forma. O monóxido de carbono e outros gases produzidos pela queima do combustível saem do motor por tubos conectados até serem expelidos pelo cano de descarga na parte traseira. Mas a polícia descobriu que havia uma fresta numa das conexões e que esse problema pode ter sido a causa da intoxicação dos 4 jovens. É necessário aguardar o resultado da perícia, mas essa foi uma análise que o perito fez ali no momento, que constatou que havia uma pequena brecha entre o escapamento e o motor. Procuramos uma faculdade de engenharia para verificar a hipótese levantada pela polícia. A gente está utilizando o gás do escapamento do outro veículo para simular um vazamento que a gente teria aqui
duto do escapamento desse carro. Quando a gente baixar o capô, o que vai acontecer? Vai encher de gás, monóxido de carbono, e ele vai tentar achar uma saída. E um dos pontos que ele pode passar é aqui para onde ele vai, para o ar-condicionado. Aparelhos vão indicar o nível de monóxido de carbono no interior do veículo durante o teste. A medida é feita em partes por milhão, ppm, ou seja, quantas partes de monóxido há a cada 1 milhão de partes que formam o ar. Já está saindo aqui 108, 110 partículas por milhão de monóxido de carbono num carro da frente em marcha lenta. Marcha lenta é quando o carro está ligado em aceleração mínima. Essa foi exatamente a condição em que estava o carro com os jovens em Balneário Camboriú. Acima de 100 partes por milhão, provavelmente, se eu respirar esse ar, ele vai dar uma concentração de monóxido de carbono suficiente para esse CO entrar no sangue e intoxicar o sangue. Em Balneário Camboriú, os jovens ficaram dentro do carro por pelo menos 3 horas. No teste, os especialistas decidiram aumentar o giro do motor em alguns momentos para apressar o processo e ver se a concentração de gás chegava a níveis críticos. 161 agora. Essa quantidade de monóxido de carbono ela é altamente tóxica. Lembrar aqui que esse gás já foi tratado, já passou pelo catalisador do carro da frente. O catalisador fica acoplado à saída do duto que leva os gases para fora do motor. Então ele pega o gás poluente e reduz em mais de 20 vezes. Esse catalisador, além de diminuir os poluentes, ele também reduz ruído. O espaço que a polícia percebeu numa primeira análise fica exatamente na junção entre o motor e o catalisador do carro. O veículo teria passado por um conserto, um serviço de customização que falam, né? Com o objetivo de deixar o escapamento com um ruído maior. Então, esse poderia ter sido a causa para ter essa brecha nessa ligação do escapamento e motor. Esse ruído, muitas vezes, é o quê? Um desvio do gás do escapamento. E nesse desvio, não tendo instalações adequadas, isso pode gerar o quê? A um vazamento. Por isso que existe o catalisador, para tratar os gases e diminuir a possibilidade do monóxido de carbono ir para o meio ambiente. Inalar o gás que não passou pelo catalisador pode levar rapidamente a uma concentração de monóxido insuportável para o organismo. Quando essa concentração passa de 10%, ela começa a ser tóxica. Se isso passar de 20%, aí ele pode começar a ter vômitos, ele pode começar a ter falta de ar. E acima de 50% a 60% é fatal. Giovana já prestou depoimento sobre o caso, mas preferiu não dar entrevista. Ela está no interior de Minas com a família. 2 jovens foram enterrados em Paracatu e os outros 2 em Lagoa Formosa, outra cidade mineira. Agora, a polícia aguarda os laudos da perícia no carro e do exame toxicológico para confirmar se essa foi a causa da morte silenciosa deles na noite de Réveillon.